Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje faremos o nosso terceiro encontro da nossa série Conversa com o Especialista. Essa é uma série muito especial, é um espaço que nós temos na Iniciativa Brasilidade para partilhar temas importantes sobre a língua e a cultura de herança. E me apresento, sou Yara Liege, sou idealizadora da Iniciativa Brasilidade, também educadora, juntamente com a Maria Rosa. E nós somos uma iniciativa de português como língua de herança, que promovemos a língua de herança sediada em Nápoles, no sul da Itália, e também ao redor do mundo, através das nossas redes sociais. Então, desde março de 2017, nós promovemos ações em prol da manutenção da nossa língua materna e da nossa cultura de origem. Para a gente é muito importante compartilhar ações com outras iniciativas, com famílias, com pesquisadores, porque essas práticas são instrumentos de diálogo, de reflexões em relação à língua e à promoção de herança, da língua e da promoção da língua de herança. Hoje nós temos um convidado muito especial, porque nós daremos continuidade a esse ciclo em que falamos, sobre estudos, sobre pesquisas que guiam e norteiam as temáticas da língua de herança. Porque são esses estudos que nos impulsionam a continuar. Um minutinho só, deixa eu aceitar, ok. A continuar promovendo. O nosso convidado já chegou. Promovendo essa discussão sobre a língua de herança. Seja bem-vindo. Nós teremos hoje o professor e advogado Danilo Andreato. Seja bem-vindo. Oi, boa pessoal aqui no Brasil, boa noite para quem acompanha da Itália e de outros lugares. Muito prazer rever você agora nessa situação como host, né? E obrigado pelo convite, o Yara, obrigado também a Maria Rosa pelo convite. Ok, saudamos a Maria Rosa, que hoje não... Você me ouve bem? Estou ouvindo Me ouve bem. bem? Estou ouvindo bem. Joia, maravilha. Pessoal Pronto. que estiver entrando, que vai acompanhar essa conversa com a gente, por favor, confirme se estão escutando bem. Saúdo, deixo minha saudação a Maria Rosa, que deveria estar aqui mediando essa live, mas infelizmente não foi possível, e a gente manteve a live, ela está nos acompanhando de casa. Hoje nós temos esse convidado especial, como eu estava falando, Danilo Andreato, que ele é professor do IDP, tanto na graduação quanto na especialização em Brasília, é doutorando em Direito Processual Penal pela USP, é mestre em Direito pela PUC, é cofundador do Instituto de Direito e Inovação, IDI. Disse bem? IDI? E também é advogado e consultor jurídico, advogado e consultor jurídico. Estou nervosa porque o convidado é especial. Então é um prazer tê-lo aqui conosco, Danilo Andreato. Agradeço já pela sua disponibilidade, por ter aceitado esse convite. Esse é um tema muito especial, que a gente já queria fazer há algum tempo. E agradeço também a todas as pessoas que estão entrando e vão participar conosco dessa live. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas e os seus comentários, que a gente vai ler ao longo dessa nossa conversa, e também para quem vai assistir depois, a gente já agradece essa atenção pelas nossas iniciativas. Mas vamos entrar no nosso tema. O nosso tema de hoje é Direito Linguístico. Conhecer para exercer. A gente teve contato com um artigo muito interessante do professor e advogado Danilo, no livro intitulado Os Direitos dos Povos Indígenas no Brasil, Desafio no Século XXI, que foi publicado em 2013. E nesse artigo, você costura muito bem, Danilo, alguns assuntos que são relacionados à diversidade linguística
E há um caso que aconteceu que você vai descrever para a gente com maiores detalhes de um abandono de plenária do Tribunal do Júri, que no caso Veron. Aí você vai dar mais informações para a gente. Então, contextualiza essa situação para a gente poder adentrar no nosso tema de hoje. Perfeito, perfeito. O Yara, antes de começar a falar exatamente do tema, eu quero fazer uma sugestão, se você me permite. Incluir o título da live, a gente poder colocar aqui, escrever no comentário ali, direitos linguísticos e fixar como esse comentário para que as pessoas que entrem saibam qual é o tema da live. Basta, sabe fazer isso, sabe, né? Sim, eu tinha feito isso Tá. aqui, mas colocado. Tá, perfeito, tranquilos. Saudar o pessoal que está entrando aí, estou vendo algumas pessoas, o Bruno Sacani, um colega advogado aqui no Brasil, bastante competente, várias outras pessoas, não consigo ver exatamente agora porque perdi a visualização, mas esse tema é um tema interessante e já advirto a audiência, as pessoas que nos acompanham, que, sim, embora a generosidade do convite a título de especialista, eu não sou um especialista na matéria, mas mais um curioso, interessado nesse tema. Mas tenho certeza que não irei aqui além do que eu consiga alcançar daquilo que é do meu conhecimento. E esse artigo que você mencionou, Yara, é um artigo que, para mim, ele é um artigo muito caro. Foi um artigo que eu escrevi no final de 2010, final de 2010, final de 2011, para ser mais exato. Em dezembro de 2011, eu concluí a escrita desse artigo, enquanto eu estava finalizando o meu mestrado na PUC do Paraná, lá em Curitiba. E a escrita desse artigo teve por base um fato que aconteceu em São Paulo, na capital paulista, portanto, por uma disputa, em relação a uma disputa de terras indígenas ocorrido no Mato Grosso do Sul. O júri que se realizaria, ou seja, o julgamento, porque houve um homicídio, né? Houve pessoas atacadas nessa disputa de terras e acabou culminando com a morte, que foi a morte do cacique Marcos Veron naquela época, na verdade em 2003 ou 2005 que houve a morte do cacique, o assassinato do cacique. Em 2010, lá em maio de 2010, iria acontecer o julgamento e tudo mais, e eu estava acompanhando esse caso. Deixa eu recomeçar a recapitular aqui, que as ideias me vieram e eu acabei não me expressando de modo adequado. Esse caso, portanto, é um caso do Marcos Veron, um assassinato de um líder indígena, Guarani Kaiowá, de uma comunidade indígena que habitava e habita lá no Mato Grosso do Sul, e o caso ia ser julgado em Campo Grande. O homicídio ia ser julgado em Campo Grande, no Brasil, crimes dolosos contra a vida, crimes contra a vida cuja intenção é ceifar a vida de alguém, eliminar a vida de alguém, são julgados pelo Tribunal do Júri. Esse caso acabou sendo levado para julgamento não em Campo Grande, não na capital do Mato Grosso do Sul, mas sim para São Paulo. Por quê? Para se buscar manter a imparcialidade do julgamento, aplicou-se um instituto jurídico chamado desaforamento, que ocorre nas situações em que há algum risco ou alguma percepção de risco com relação ao julgamento. O julgamento acabar não sendo imparcial. Portanto, houve esse deslocamento do julgamento, em vez de acontecer em Campo Grande, na Justiça Federal de Campo Grande, foi deslocado para a Justiça Federal de São Paulo. E aqui vale uma observação também. Por que Justiça Federal? No Brasil, quando nós temos direitos indígenas em jogo, essa causa ela é necessariamente federal. Se fosse um homicídio que não tivesse qualquer vinculação com direitos indígenas, esse homicídio ele seria, numa situação em que não houvesse qualquer outra razão para atrair a competência federal, ele seria julgado pela Justiça Estadual. Nesse caso, num contexto de disputa de terras indígenas, em que houve
o homicídio de um líder indígena. Esse caso, portanto, foi alçado, foi de competência da Justiça Federal. Pois bem, e o que é que interessou, o que é que tem a ver com direito linguístico aí? Que foi objeto da sua pergunta. Bom, no julgamento, ou no tribunal do júri, no plenário do tribunal do júri, lá em São Paulo, e eu falo plenário do tribunal do júri, porque o processo pelo tribunal do júri, o processo que envolve crimes contra a vida, ele possui várias fases, e uma das fases, o segundo momento, ele se dá num plenário, num salão, em que estão presentes o juiz, o Ministério Público, o, o acusado, o réu, e o conselho de sentença. Esse conselho de sentença ele é formado pelas 7 pessoas que irão julgar o caso. São juízes do caso, mas não são juízes concursados, são juízes leigos, são pessoas da comunidade que atuarão ali como juízes, são jurados. E nesse momento, no plenário, em que são ouvidas testemunhas, em que o réu também tem o direito de falar, em que o Ministério Público também se manifesta, ali os indígenas que prestariam depoimentos foram impedidos de falar no seu idioma, em sua língua mãe. E isso gerou toda a discussão. Embora houvesse um intérprete para verter para o português aquilo que fosse dito pelos indígenas no seu idioma materno, o juiz que presidia aquela sessão não permitiu que os indígenas assim se manifestassem, não permitiu que eles se valessem da sua língua mãe para se pronunciarem. E aí o Ministério Público precisou atuar, intervir de maneira enérgica, abandonando o plenário para evitar uma afetação aos direitos indígenas quanto ao seu falar. E aí, O contexto, me desculpe, sei que me estendi na resposta, mas tem um contexto. E por que esse artigo foi escrito? Eu acompanhava essa situação porque a pessoa que atuava pelo Ministério Público na época e tal, pessoa bastante próxima a mim, meu ex-professor, um querido amigo, o Vladimir. Então eu acompanhava essa atuação dele e naquele contexto, ou melhor, naquele período, no mestrado na PUC, nós tivemos uma disciplina muito interessante chamada Direito Socioambiental, em que buscava apresentar, a partir de uma outra perspectiva, pelo menos para mim, uma nova perspectiva de compreender uma série de aspectos das relações humanas. E um dos nossos professores dessa disciplina, tivemos 2 professores, a professora Eline Civini, e o professor Carlos Marés. O professor Carlos Marés, um exímio indigenista, um dos maiores indigenistas brasileiros, ele apresentou com muito cuidado a relação que o indígena tem com a terra e em sua comunidade. E aquilo tudo me fez pensar bastante. E essa disciplina ela foi logo no começo do curso, mas nessa reta final essas lições todas vieram à tona, ainda mais por conta de um caso muito palpitante, um caso que teve muita repercussão na época, muita repercussão, e me chamou bastante atenção. Então, acabei discutindo, debatendo, trocando algumas ideias com a professora Elinha na época, e ela percebeu que eu estava tão interessado, falando de uma maneira tão interessada no tema, que ela decidiu me convidar a escrever um artigo para participar desse livro, que a princípio esse livro, os participantes eram só aqueles que estivessem envolvidos nas pesquisas sobre direitos indígenas, um grupo de pesquisa comandado, acho que pelo professor Marés na época, talvez por ela também. E aí eu não fazia parte desse grupo de pesquisa, mas pelo interesse que eu demonstrei e algum conhecimento do tema, porque eu, além de acompanhar as matérias, acompanhar as informações, as notícias que saíam, eu também estava estudando o tema para conseguir entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo sob a perspectiva também dos direitos linguísticos, né? Não só sobre o direito processual penal. E aí veio o convite, eu concluí esse artigo, porque eu tenho um carinho muito grande pelo contexto todo a partir do qual ele foi escrito e pela descoberta desse novo dessa vertente, né, direito linguístico. Para mim na época não, eu nem tinha ideia
do que era. Hoje sei mais ou menos, mas antes eu não tinha nem ideia do que era. E sem dúvida é uma temática muito importante, porque o que despertou, né, a nossa atenção em relação ao seu artigo, que a gente trabalha na perspectiva de assegurar o nosso direito linguístico vivendo no exterior, de assegurar esse direito que a gente tem de manter a nossa língua, de transmitir a nossa herança linguística e cultural, a gente vai falar disso também, aos nossos filhos, né, ou através das mães, ou através dos avós, e viver essa nossa herança, e muitas vezes a língua, ela tem uma... Eu costumo dizer que a língua é uma porta de entrada, né, para uma cultura. Porque se você conhecer outros aspectos e você não conseguir comunicar, eu acho que tem uma certa barreira, uma certa limitação. Então, quando eu tive esse cuidado, essa preocupação de transmitir a minha língua materna para minha filha, é porque eu queria que ela adentrasse profundamente nessa língua e nessa cultura. E eu acho que o idioma ele dá essa entrada, né? Além de toda uma carga que ele tem de emotividade, né? A gente costuma usar a concepção de Bourdieu, quando ele fala de língua materna, né? Que ele fala que essa primeira língua que a gente aprende nesse ambiente familiar. E quando a gente fala da língua de herança, a gente fala dessa conectividade, dessa conexão, perdão, com o aspecto afetivo. Porque o meu motivo de transmitir tudo isso é o meu laço afetivo. E quando eu falo de língua materna, é a língua da espontaneidade. Então, nesse momento, ter esse direito assegurado que não foi dado, né, que é o motivo que foi interrompida essa plenária, né, realmente é um crime. E quando a gente tem essa possibilidade de ter um intérprete, é porque a gente sabe que não estando, não transitando na nossa língua materna, a gente pode ter dificuldades em expressar as nossas emoções. Então, Isso. falar da língua materna é importante, e essa live é importante por isso, para dizer que a gente tem esse direito também assegurado, e o professor Danilo vai falar mais para frente em alguns aspectos, mas voltando aqui ao seu artigo, a gente achou muito interessante que você começa o artigo citando o Roland Barthes, que ele fala: eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz. E no trabalho que a Iniciativa Brasilidade realiza e tantas outras iniciativas de POU, né, do português como língua de herança, ao redor do mundo, realiza pela língua portuguesa e pela cultura brasileira, o nosso trabalho ele é feito através da língua materna, que ou pelo indivíduo, ou pelo migrante, ou pelos pais, ou pelos avós, que transmitem essa herança cultural e afetiva. Então, eu gostaria que você nos falasse sobre esse poder da linguagem, né? Essas relações entre o poder e também sobre o sufocamento de um determinado idioma, do subjugamento até, de uma cultura para outra. E perpassasse, né, tudo isso com a nossa temática, né, falando sobre os direitos linguísticos. Você comentou vários aspectos bem interessantes. Um deles com relação à carga afetiva, emotiva, né? Com relação ao idioma. E aí, sempre que eu escuto algo desse tipo, eu me lembro daquela afirmação do Wagner Moura, também baiano, também conterrâneo, em que o Wagner Moura, ele, acho que não faz muito tempo, uma entrevista, ele disse que quando ele interpreta em inglês, claro, ele é um ator formidável, espetacular, mas ele mesmo reconhece que quando ele interpreta em inglês, as palavras não têm a mesma carga afetiva de quando ele interpreta em português. Quando ele interpreta em inglês, por exemplo, falar dad ou father não tem a mesma carga afetiva, não tem a mesma a carga emotiva de ele em português fazer uma cena que tem que falar pai. É diferente, né? E todo o histórico
todo o aspecto social, linguístico, sociológico, político que há na língua, que é um elemento da linguagem, né? A linguagem a gente sabe que é muito mais amplo do que a língua, do que o idioma. A linguagem é um complexo e que esses aspectos políticos, sociais, todos eles estão ali, né, presentes na linguagem, inclusive na língua. E essa frase do Roland Barthes, que é uma frase que o livro eu peguei, deixei ele aqui destacado, o livro foi esse aqui, vai estar invertido, eu acho, para vocês, mas o Depois, livro que foi publicado na época foi esse aqui, que é depois eu uma capa também. coloco a É, foto do artigo. isso, eu tenho esse livro, inclusive, óbvio, o artigo que faz parte dele, ele está disponível em PDF no meu site, né? Lá na minha página, daniloandreato.com.br. Quando você vai na seção livros, ele está ali disponível em PDF para baixar, quem tiver interesse. Embora ele seja direcionado aos povos indígenas, há esses outros aspectos que também interessam para aqueles que acompanham a live de hoje. Mas a propósito da frase do Roland Barthes, eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz, e aí trazendo para o aspecto da língua, para o idioma, é de fato isso, né? Quem nunca se emocionou assistindo um filme? Quem nunca se emocionou ouvindo uma poesia, ouvindo uma música? E aí, especialmente quando a gente está fora do ambiente em que a gente cresceu, certa, certas palavras, certas frases, elas têm um peso diferente, eu diria, né? Elas evocam emoções que, se a gente continuasse residindo, ou se a gente continuasse mantendo aquele mesmo contato que mantinha, ou aquela mesma percepção que nos foi dada desde o início dos nossos primeiros passos, a gente não teria essa outra dimensão. O que é que eu quero dizer com isso? Para quem mora fora do Brasil, por exemplo, que não é o meu caso, mas o seu e de tantas pessoas que nos acompanham, ouvir certas músicas, especialmente músicas que foram aprendidas ou que se conheceu quando se era criança, quando você ouve isso num outro ambiente, num outro contexto em que você está e outras pessoas que nos acompanham também estão, aquilo tem um impacto, né, e traz uma série de memórias que podem ser tanto positivas quanto negativas, obviamente. Mas o fato é que trazem consigo uma carga de emoção, de afeto, de sentimentos muito maior do que tantas outras. Eu me lembro que certa vez havia ido a uma festa numa cidade que eu morei aqui no Brasil, em Curitiba, na verdade, em que era sobre alguma coisa relativa à música dos anos 80, algo assim. E nessa festa, as músicas que passavam, assim, poucas delas de fato conversavam comigo, dessas músicas, né? Mas por quê? Por conta do contexto, daquilo que eu ouvia mais na época. Mas significava muito para aquelas pessoas que ali estavam. Então, as palavras elas comunicam, né, de uma maneira muito mais intensa até do que por vezes se imagina, e tem esse poder de seduzir e inclusive de ferir, né? Que é uma das questões que a gente enfrenta hoje, mas aí seria um outro tema, com relação à liberdade de expressão, né? Especialmente em redes sociais, da qual a gente está se valendo aqui. Verdade. Você falou uma coisa muito importante aí. Eu queria saudar as nossas companheiras de pouco que estão entrando. Já vi algumas colegas aqui que são fonoaudiólogas. A Rosa entrou aqui também. A Anne Catrine também está aqui conosco. Uma boa noite lá da Noruega. A gente está com público, tem Suíça também, tem Noruega, tem Brasil. É, E assim, tudo isso que você está falando tem a ver com as memórias afetivas. E o trabalho que a gente realiza com português, língua de herança, para quem não tem conhecimento do tema, o português como língua de herança é um português que é ensinado, é transmitido, é mantido na família,
quando a gente está no contexto da migração e a gente tem o desejo, né, que a nossa língua continue viva. Então, a minha filha, que hoje fala a língua portuguesa, e tantas outras crianças e adolescentes e adultos que falam a língua de herança nesse contexto, são falantes de herança, porque eles apreendem esse idioma através das nossas memórias afetivas, que, como você falou, através de uma música, de uma leitura, de uma recordação de um momento especial. E de várias memórias, né? E aí eu gosto muito de lembrar do Pierre Nora, quando ele fala dos lugares de memória, que existem lugares de memória materiais e aqueles imateriais. Então, todos esses lugares de matérias imateriais, né, que conserva sabores, que conserva lembranças, são esses que nos fortalecem a manter essa promoção e essa manutenção do povo. E esse resgate que é feito no artigo do professor Danilo Andreato é muito importante, que ele contextualiza essa língua como um elemento importante, né? A gente vai falar aqui agora mais para frente sobre isso. Deixa eu seguir aqui o nosso roteiro. Claro. Então, assim, pensando justamente nessa questão desse direito, né? Que é a sua área, né, de trabalho. Embora você tenha dito que não é, né, a sua especialidade, mas a sua área do trabalho. E quanto mais a gente conhecer, mais a gente consegue não, não pretender, não, mas quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai tentar, né, assegurar esse direito. Porque muitas vezes acontece que quando a gente está em uma situação, por exemplo, acontece famílias que se sentem intimidadas em falar a língua materna. Às vezes elas são intimidadas em casa, por uma sogra, por um marido. Às vezes elas são intimidadas na escola, quando a professora fala que o segundo idioma, né, a língua de herança, está atrapalhando a criança, porque a gente sabe, a gente tem pessoas da área aqui da fonoaudiologia que não é assim, né, que é um mito. Existem especialistas também que ainda, né, dizem isso. Então, assim, a gente precisa conhecer para assegurar esse direito. E aqui a gente gostaria, Danilo, que você falasse um pouco em relação o que a Constituição, né, brasileira, né, que você exemplificasse de que forma o Brasil e também a comunidade internacional ela reconhece e garante esse direito à diversidade linguística. Ótima pergunta. Saudar aqui Fábio, Cátia, que passou ali também, todo mundo que está, Jane, todo mundo que está passando por aqui, prestigiando a gente. Um abraço para todo mundo. Veja só, de fato isso é muito interessante, porque as constituições de vários países, elas abordam esse tema, elas cuidam desse tema de uma maneira diferente. Por exemplo, no Brasil a gente tem a consagração especificamente de um idioma oficial que é a língua portuguesa. E aí, antes de eu exemplificar os demais países, é importante. Aliás, já exemplificando, a Constituição Paraguaia, por exemplo, a Constituição Brasileira é de 88, a Constituição Paraguaia é de 1992, se eu bem me lembro. Na Constituição Paraguaia, melhor dizendo, a Constituição Paraguaia de 92, a Constituição Paraguaia ela prevê o castelhano como língua oficial e também o Guarani, que é uma língua indígena. Inclusive, se a gente acessar o site da presidência paraguaia, lá a gente vai ver que o site ele possui 4 idiomas. É possível você ler o conteúdo do site da presidência paraguaia em 4 idiomas: em castelhano, em inglês, em português, por conta do Mercosul, né? E em Guarani. Então, você tem vários idiomas, dois deles oficiais do Estado paraguaio, um deles indígena. Vários países da América do Sul também prevêem idiomas indígenas como idiomas oficiais, né? A gente tem a Constituição boliviana, a Constituição do Equador, também tem previsão nesse sentido. A Constituição brasileira, como eu mencionei, prevê a língua portuguesa como idioma oficial, mas ela reconhece também o idioma ou as línguas indígenas não como línguas oficiais.
mas reconhecem que elas uma proteção jurídica, merecem a proteção jurídica, mas esses idiomas, essas línguas indígenas não foram alçadas a idiomas oficiais. E aí um ponto interessante, que o foco não é a gente falar de língua indígena, né? A gente falar esse aspecto multicultural a partir dos falares. Enquanto a Constituição brasileira prevê, lá no artigo 5º, o direito às pessoas serem iguais perante a lei, ele não prevê um direito, né, de não ser discriminado a partir da língua da qual você utilize, da qual você se vale, da qual você fale. Mas esse direito decorre do direito de liberdade e outros aspectos que podem ser extraídos ali do artigo 5º da Constituição Federal brasileira de 88. A Constituição italiana, diferentemente, ela tem uma previsão também muito parecida com a brasileira com relação ao direito à igualdade perante a lei. Está no artigo 3º da Constituição italiana. E a Constituição italiana é bem anterior do que a Constituição brasileira. Ela é do final dos anos 40, ela é de 47, dezembro de 47, se bem me lembro. E a Constituição italiana ela prevê no artigo 3º que há um direito de não ser discriminado, inclusive em relação à língua que você fala. Está expresso na Constituição italiana esse direito. E esse direito, que também a gente identifica ele, percebe, ou melhor, verifica a proteção dele emanada a partir de documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a Declaração de Barcelona, que é a Declaração sobre Direitos Linguísticos de 1996, como mais especificamente em relação a direitos indígenas, a Convenção da 169 da OIT. A gente tem uma série o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU de 1966. A gente tem uma série de documentos internacionais, além desses que eu mencionei, há outros, que protegem o direito ao idioma, o direito do uso de determinada língua, tanto no ambiente privado quanto em ambiente público. E há pesquisas no Brasil, inclusive, para identificar em que medida o Brasil respeita ou não esse direito à diversidade linguística perante órgãos públicos. Há pesquisas no Brasil nesse sentido, lideradas por linguistas, lideradas por pessoas que estudam mais aprofundadamente o tema, né? E são estudos muito interessantes. Depois eu posso, inclusive, mandar um link de uma revista, acho que de 2018, com uma série de artigos a respeito, muito interessantes. Há um artigo muito, muito bom de um professor é doutor provavelmente também conterrâneo, provavelmente também baiano, doutor pela Universidade Federal da Bahia, em que a gente percebe que esses direitos linguísticos são relevantes, porque, como você bem mencionou na sua pergunta, se eu atribuo caráter oficial a um idioma, eu elevo esse idioma em termos de status perante aquela comunidade. Assim como se eu não ofereço nenhum grau de proteção para aquela língua, se eu não ofereço nenhum grau de proteção, nenhum respaldo jurídico para aqueles que falam ou que possam falar aquela língua, aquele idioma, eu também posso gerar uma espécie como eu diria, eu posso sufocar aquela cultura, né? E com isso, talvez esteja aí uma das razões pelas quais determinado idioma, por uma determinada parcela da população, não seja uma opção para ser falado fora de casa, né? Com receio de sofrer algum tipo de discriminação, com receio de não conseguir se inserir em determinadas comunidades. E veja, isso nada tem a ver com não respeitar, com faltar com o respeito, a observância com relação ao idioma falado, né, pela maioria das pessoas de um determinado país. Isso diz respeito, na verdade, a você conservar um dado cultural seu, elementos da sua cultura e propagá-lo para seus familiares e outras pessoas que por ele se interessem, né? Então, esse tipo de preservação desse dado cultural é mais do que bem visto, ele é inclusive incentivado pela comunidade internacional e precisa ser protegido, precisa ser tutelado adequadamente.
Eu destaquei que na sua fala você citou, né, essa Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996. Eu queria só reler, porque no seu artigo você traz essa parte, eu acho que A essa parte Declaração de Barcelona, né? essa parte é É a muito Declaração de Barcelona. a de Barcelona, sim. E essa é muito interessante, pelo menos toca muito o contexto migratório, quando ele fala, né, dos nossos direitos inalienáveis a serem exercidos em todas as situações. O direito de ser reconhecido como membro de uma comunidade linguística, o direito ao uso da língua em privado e em público, o direito ao uso do próprio nome, o direito de relacionar-se e associar-se com outros membros da comunidade de origem, linguística de origem, que é o que nós fazemos, né? Quando nós nos reunimos nas nossas iniciativas de língua portuguesa, e o direito de manter e desenvolver a própria cultura, bem como todos os demais direitos de caráter linguístico reconhecidos pelos pactos internacionais. Então, acho que isso toca muito, porque às vezes acontece, pode acontecer em diversas situações que você está em um contexto, né, fora da sua casa, em comunidade, você fala a sua língua e às vezes você tem um olhar estranho a esse idioma, né? Algumas vezes por não conhecimento, outras vezes por curiosidade e algumas vezes também por julgamento. Mas a gente tem esse direito. Embora eu também defenda sempre o direito de que quando você está em outro contexto, no caso, cada país tem a sua língua oficial e também eu respeito muito a língua oficial do país. Então, eu acho importante que quando a gente está no contexto migratório, a gente também tem que conhecer a língua do país que a gente está. E aí, quando eu faço meu trabalho, eu falo que o mesmo respeito que eu tenho pela minha língua materna, eu tenho também pela minha segunda língua. Eu acho que isso é importante. Não é sobrepor línguas, mas é assegurar Isso, esse exato. que a gente estava, né, citando aqui. Eu queria um pouco, Perfeito. Janileide, A Leila obrigada fez pela. uma pergunta, Yara. Vou A voltar Leila fez agora. uma pergunta. Vou voltar agora. Vou dar uma olhada nos comentários. A gente vai parar um rapidinho aqui para a gente ver um pouco os comentários. Então, Janileide falou, né, a importância do respeito pela cultura do outro. A Rosa aqui está dizendo que está encantada pela sua competência em explicar essa legislação de modo fácil, que é Tá. compreendido. Prisciane, que é a mãe da iniciativa Brasilidade, está dizendo que é muito importante essa discussão. A Andressa, que é uma querida de Roma, também está aqui conosco, diz que estava em outra live, veio aqui correndo, obrigada. E a Leila está pedindo, Danilo, para você repetir, por favor, o artigo da Constituição italiana. É o artigo terceiro. E é interessante isso, Leila, mencionar que é o artigo terceiro, porque o artigo terceiro da Constituição italiana, a Constituição italiana, assim como a brasileira, ela é dividida em partes, em tópicos ou capítulos, seções. E essa do começo é chamada de princípios fundamentais, ou seja, são os princípios fundamentais do Estado italiano, da República Italiana. E ela coloca entre os seus princípios fundamentais, no artigo terceiro, esse direito que a pessoa tem de não ser discriminado, seja por questões sexuais, seja por opções políticas, seja também por questões referentes à sua língua. Está no artigo terceiro da Constituição Italiana. Todos, aí tem outro. Um detalhe, isso que eu mencionei. Percebam que a Declaração de Barcelona é de 96, essa Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, se você bem lembrou do nome oficial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é de 1948. Essa Constituição italiana ela é de 1947, promulgada em dezembro de 47. A Constituição brasileira é de 1988. Não por acaso, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que eu mencionei também, que é um tratado da ONU, é de 1966, também tem aspectos referentes a esse tema que a gente está discutindo aqui. Não por acaso, todos esses diplomas internacionais e constituições, eles são posteriores à Segunda Guerra Mundial. Porque ali, após a Segunda Guerra Mundial, eu costumo dizer muito isso em sala de aula, quem é meu aluno já ouviu isso certamente, a gente passou a ter uma nova pauta valorativa global.
inclusive na perspectiva jurídica, que é uma pauta valorativa a partir dos direitos humanos, a partir, na verdade, da dignidade da pessoa humana. Então, essa mudança axiológica, essa mudança de valores, tendo a dignidade da pessoa humana como a centralidade, passa a orientar a produção das normas jurídicas. Não estou dizendo aqui que os sistemas sejam perfeitos, que as leis sejam perfeitas e que não haja eventuais distorções ou disfuncionalidades no dia a dia. Não estou querendo dizer isso. Mas é possível perceber nesses documentos jurídicos, nessas leis, nessas constituições, nesses tratados internacionais, uma preocupação, ou melhor, uma ocupação com relação à proteção de determinados direitos, entre eles os direitos linguísticos. Há inclusive, estudiosos que mencionam que é a partir da Constituição, ou melhor, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que a gente passa a ter uma nova vertente jurídica que são os direitos linguísticos, né? Que é esse direito, são os direitos humanos da pessoa poder escolher o idioma do qual se valerá, seja no ambiente público ou privado. Esse conceito é muito reducionista, obviamente, direitos linguísticos não são apenas isso, mas é uma forma de compreender o tema, né? Teve outra pergunta aqui, depois que pediram para falar, que a Leila pediu para falar, né, sobre o artigo, a tagarelas Isso. pelo mundo, tagarelas pelo mundo, tagarelar, amo essa palavra em português, tagarela. Tá perguntando, todos os países têm direito? Todos os países, desculpa, eu estava lendo aqui, me desculpe. Todos os Todos os países, eu estava lendo aqui alguns comentários. Todos os países países têm esse têm direito? direito assegurado? Ó, eu afirmar que todos tenham esse direito assegurado não seria muito honesto da minha parte. Eu não sei dizer se todos têm ele assegurado. Mas a gente tem o que a gente pode afirmar, o que eu posso afirmar é o seguinte: dos vários países que eu tenho conhecimento em algum aspecto de legislação, a gente encontra ou diretamente no âmbito constitucional ou a interseção disso, uma penetração da normativa internacional no ordenamento jurídico desses países. Então, encontrar esses temas, inclusive, sendo garantido, ainda que não diretamente pela Constituição, como, por exemplo, a Constituição brasileira não prevê expressamente a possibilidade ou respeito à língua da pessoa como um fator de não discriminação. Não está previsto expressamente na Constituição brasileira. Embora o artigo 5º da Constituição, que preveja o direito à igualdade, tenha uma redação muito próxima do artigo 3º da Constituição italiana, que também prevê o direito à igualdade, mas prevê expressamente a língua como um fator a partir do qual o sujeito não pode ser discriminado. Isso não quer dizer que o Brasil não reconheça esse direito, né? Mas eu acredito que por conta da formação, né, de cada país, o aspecto histórico na formação de cada país, a Itália teve uma formação bem diferente da formação brasileira, né? O processo de unificação italiana ali do século XIX, se não me engano, final do século XIX, é um processo de formação, e a gente sabe que muito antes teve outros aspectos históricos muito relevantes, mas bem diferente do brasileiro. Basta dizer, por exemplo, e aí, para não deixar sem resposta a pessoa que fez a pergunta, eu não sei se todos, mas os países ocidentais, os países que fazem parte da ONU, por estarem vinculados mediante tratados que prevêem esses direitos, eles têm que também fazer valer esses direitos internamente. E a informação que eu ia trazer a mais a respeito disso é que, por exemplo, no Brasil, embora vários idiomas fossem falados na Itália até antes da unificação, e no processo de unificação isso de algum modo teve que ser tratado, né, teve que ser abordado, porque os idiomas falados diferentes, como há vários dialetos na Itália até os dias atuais. No Brasil, no ano da chegada dos portugueses, eram falados aqui cerca de 1.300 idiomas. Ou seja, no começo, em 1500, 1.300 idiomas eram falados no Brasil. Séculos depois, nós temos
pouco mais de uma centena, né? E aqui a gente está contando, obviamente, idiomas indígenas, línguas indígenas. Mas a redução foi drástica porque houve também um processo de aculturação, houve um processo de subjugação da cultura indígena em nome dessa colonização que foi feita pela coroa portuguesa. E outros episódios, né? Vale mencionar aqui um dado também interessante, como falar a língua diz muito mais do que somente falar aquele idioma. Já houve um período no Brasil em que falar italiano, alemão e japonês foi proibido, né? No período da ditadura Vargas, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, foi na Segunda Guerra Mundial, proibiu-se falar aqui no Brasil esses três idiomas, japonês, italiano e alemão, era proibido, não se podia falar esses idiomas aqui no Brasil. Então isso você não sufoca apenas o falar, você sufoca toda a cultura que vem, né, ao redor ou com aquele idioma. Sim, e daqui a pouco a gente vai retomar essa quantidade de idioma aqui. Eu queria primeiro ler esse comentário aqui que chegou para a gente. Peraí, Tagarela disse: estamos aqui na Austrália e estamos lutando com um problema de preconceito bem grande com migrantes no momento. Então, assim, essas trocas que a gente propõe é para isso, porque cada país tem as suas legislações, cada país, por exemplo, quando a gente trata também da língua de herança, da manutenção, tem uma organização. Então, trocar é importante. Por exemplo, no contexto europeu, nesse momento, eu descobri tem pouco tempo isso, a gente tem um dia, né, que é o dia 26 de setembro, para comemorar o Dia das Línguas, o Dia Europeu das Línguas. Então, eu achei isso maravilhoso, porque tem várias datas importantes que tocam, né, a língua. Sensacional. Eu não sabia desse Dia Europeu, porque se a gente for considerar a comunidade europeia, existe muita diversidade linguística, e a gente vê que dentro da Itália mesmo, às vezes tem diferenças dependendo da questão econômica, né? Porque, por exemplo, uma criança que vem do exterior, vou dar um exemplo bem prático, uma criança brasileira que é adotada e vem para a Itália, elas têm o direito de ter um mediador linguístico e cultural na escola para o processo de adaptação. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, porque isso é um custo. Então, são direitos que os pais, quando chegam, nem sabem que tem. Existem outros contextos, por exemplo, eu já trabalhei com a comissão territorial aqui, que eles têm o direito de ter um intérprete. E se o intérprete não está presente no momento da entrevista, a entrevista não é realizada. Então, assim, depende do contexto, é importante a gente trocar. Se vocês puderem, o pessoal da Tagarelas, leia o artigo que a gente está trazendo do Danilo Ondeato, do professor advogado. Ele traz várias outras constituições. Tem o link dele aqui também, se vocês quiserem depois continuar essa discussão, porque a live é um momento rapidinho para abrir, né, essa conversa. A gente pode continuar a conversar em outros contextos. Mas eu queria fazer um parêntese aqui e mandar um beijo grande para a Jan e Ló com a gente assistindo a live. Elas deixaram um comentário. Um abraço bem carinhoso para vocês, bem forte. São pessoas que fazem parte da nossa memória afetiva. Que legal. Então a gente deixa aqui registrado. Um beijo enorme para vocês. Então, assim, a Rosa está falando que conhecer para garantir esses direitos e respeitar nessa linguagem, essa língua, né, essa diversidade linguística e cultural. Essa discussão, sem dúvida, como a Rosa está falando, nos fortalece a defender os direitos linguísticos nossos e de todos que precisam. E conhecer também a experiência de outros países pode nos fortalecer nessa discussão. Você começou falando em relação à redução da quantidade de línguas. Retomando um pouquinho, no seu artigo também você traz um dado, né? Que quando antigamente, em 1500 até os dias atuais, muitos estudos e muitas leis, né, tinham o objetivo de assegurar esses direitos linguísticos e culturais dos indígenas. Mas o que se nota é que em 1500 se falavam 1.300 línguas.
no território brasileiro. E hoje, né, na época do seu artigo, eram 180, não sei se você tem o dado atualizado. E se a gente for olhar, né, a nossa língua portuguesa, ela tem uma influência muito forte, a América Latina tem essa influência muito forte da língua indígena. E como é que você percebe isso, né? No artigo você traz essa linguagem como sendo como você trata em vários momentos do artigo, a linguagem como sendo um importante elemento cultural, com capacidade agregadora. Como é que você percebe essa diferença numérica de línguas e essa agregação conectada a esse caso Verón? Como é que você faz essa reflexão desses aspectos, desses dados? É, veja, há uma série de pontos aí a ponderar. Eu vou falar de algum deles por causa do tempo. Mas primeiro, um ponto relacionado à língua, a propósito, por exemplo, de Ângela e Ló que nos acompanham, eu lembro que eu, quando criança, li muito, e ainda gosto, li muito revistas em quadrinhos. E tive o privilégio de receber das mãos de Ângela uma série de revistas em quadrinhos que por muito tempo eu colecionei, é, revistas em quadrinhos tanto do Walt Disney quanto da Turma da Mônica e que formaram para mim ali um grande repertório. Assim, é uma memória muito forte da minha infância, né? Inclusive eu lembro de palavras que eu aprendi lendo revistas em quadrinhos. Eu tenho muito viva essa memória de palavras que eu li. Você fala assim, pô, eu nunca vi essa palavra, o que é que significa? E aquilo me consumia um pouco. Eu falava, pô, o que é aquilo? E lendo revistas em quadrinhos, né? A memória afetiva, a memória da infância. E aí você pergunta com relação a isso. Veja, esse modo como o Brasil, desde a época de Brasil Colônia, e também em boa medida até os dias atuais, trata das línguas indígenas aqui no nosso país é muito sintomático. Por exemplo, Maria Rosa mencionou muito bem que garantir os direitos linguísticos e culturais é garantir a dignidade. Percebam, se para os direitos indígenas, para falar mais detidamente do meu artigo e a gente poder ampliar para a situação mencionada lá na Austrália não lembro o nome da pessoa. Tagadelas. Veja, o Brasil até hoje, o processo de demarcação de terras indígenas é um problema gravíssimo. É uma situação ainda não bem tratada pelo poder público brasileiro. A despeito de hoje no Brasil, dia 28 de outubro, ser Dia do Servidor Público, esse é um problema que a gente tem muito gravemente e não é por conta dos servidores públicos brasileiros, né, que lidam diretamente com a situação, que esse problema não foi resolvido. Esse problema envolve uma série de aspectos econômicos, né, inclusive econômicos, com relação à demarcação de terras indígenas. E isso também afeta um processo cultural deles, de reconhecimento da cultura indígena. Né? Os indígenas não têm uma noção ou melhor, a divisão geopolítica que a gente tem no Brasil não faz sentido para eles. Né? Brasil, Paraguai, por exemplo, para os indígenas que vivem naquela porção, um lado e o outro é a mesma coisa. Tá? E fazendo esse link, essa vinculação desse ponto com, por exemplo, a situação retratada na Austrália. A polarização que a gente vive hoje, que é um fenômeno mundial, né? é um momento muito delicado e é um fenômeno mundial, em que as redes sociais também têm o seu papel nessa polarização, leva a situações também como essa, de incrementação de preconceito com relação a imigrantes. E isso não é só na Austrália que acontece. Né? Aqui no Brasil, em determinados aspectos, isso também se dá. Eu lembro de episódios envolvendo venezuelanos que entravam no Brasil ali por Roraima. Eu lembro que eu estive, numa determinada ocasião, em Boa Vista, capital daquele estado, em que essa situação estava muito aguda e um colega que era do Acnur, um órgão, né, das Nações Unidas que atua nesse segmento, estava lá para buscar resolver a situação, ou pelo menos amenizar, cuidar daquelas pessoas.
Nós temos essa situação acontecendo em outros países também, a exemplo dos Estados Unidos, as notícias estão aí para todos nós. Então, eu sempre penso nessas questões que falar de direitos linguísticos ou falar de direito à diversidade linguística é falar do direito à diferença. Você tem direito de ser diferente. E essa diferença que você busca exercer, como você bem falou, Yara, não é uma diferença para que você simplesmente ignore ou desrespeite aquela língua, aquele idioma, a cultura do país no qual você está. Mas, na verdade, é para que haja uma integração. Essa diversidade, ela não pode ser vista como uma adversidade para as pessoas, né? Na verdade, isso é um fator que potencializa cada um de nós como seres humanos. Eu trago aqui outro trecho do artigo do professor e advogado Danilo Andreato, que ele fala que a interação, o falar sobre a sua cultura, rememorar feitos dos antepassados, todos eles funcionam como fatores de agregação, fortalecendo laços de pertencimento. E é importante perceber, pertencer. Então, quando a gente começa esse trabalho da manutenção da língua de herança, primeiro são as famílias que falam desse resgate das memórias afetivas que depois transbordam para os filhos. A Anne Catherine está dizendo que desconhecia que o dia 26 de setembro era o dia que era comemorado esse dia, e ela conta que até ela ter mudado... Não, que o dia 25 de setembro era comemorado até ter me mudado para a Noruega. A escola, ela disse que a escola da filha dela, no Fundamental 2, pediu para ela trazer a bandeira do país de origem. Olha que lindo, olha que acolhida, né? Para agregar essa outra... eu bloqueei o meu. Tem uma pergunta aqui da A Andressa Andressa. fez um comentário, é uma pergunta, né? Ela está perguntando, não sabe nessa questão pertinente, mas, vista a importância da garantia dos direitos linguísticos aos brasileiros no exterior, o governo não deveria garantir o acesso a partir da sua sede na Itália? Garantiu acesso aos brasileiros à sua língua de herança, é isso? Não sei se eu entendi Eu muito bem. acredito que seja o direito assegurado, é isso, Andressa? Eu acho que seria o direito assegurado. Embora Se aqui... for isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, concordo. Qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de situação que impeça ou tenda a inviabilizar o uso, num contexto adequado, obviamente, do seu idioma com a língua mãe, no caso português, sim, cabe à Embaixada Brasileira na Itália, Piazza Navona, né, em Roma, eu Sim, acho, é. se poder atuar em favor dos brasileiros, sem dúvida nenhuma. É um tema de Estado, é um tema que ambos os Estados, quando eu falo Estado aqui, entendam os países, tá? Ambos os Estados devam conversar a respeito, porque é óbvio que se deve garantir. Claro, e isso precisa ser levado. Se há uma comunidade brasileira, por exemplo, na Itália, que está tendo seu direito de algum modo inviabilizado, né, de manter ali seus laços culturais, isso deve ser levado à Embaixada Brasileira para dialogar com o governo italiano. E aqui eu vou destacar, porque às vezes essas iniciativas de português como de herança, a gente faz essa mediação, porque tem muitas famílias que hoje já têm um conhecimento sobre o bilinguismo, sobre esses direitos assegurados, e que já quando acontece alguma situação em que esse direito não é respeitado, elas já começam a intervir, né, e também reivindicar por esse direito. Obrigada, Andressa, pela sua pergunta. A Tagarela responde que super concorda com a sua opinião. Apesar de estarmos com esse problema aqui com imigrantes, eu sou professora de educação infantil aqui e o aprendizado da cultura indígena aqui é bem legal. Que bom, né? A pluralidade. Ela falou, puxo para o PLH mesmo, para os brasileiros. Perfeito, sim, sim. Perfeito, exatamente, Andressa, tem sim. Acho que vale a pena, é viável sim, entrar em contato com a Embaixada Brasileira e solicitar medidas, apoio, alguma interlocução nesse sentido. Sim.
Eu pensei que eu ia falar, a gente está encaminhando para o final da live, mas a gente já está no nosso horário. É uma pena que algumas perguntas a gente não conseguiu, né, que estavam no programa, mas surgiram outras perguntas, que essa é a nossa intenção, essa troca. Fica o contato do professor e do advogado Danilo Andeato, o arroba dele está aí para vocês, arroba Danilo Andeato, para quem quiser seguir. A Luciana está fazendo um comentário: o direito linguístico é a expressão direta do direito à identidade cultural. É preservação da memória, história e saber tradicional. E aí, para terminar, eu gostaria de lembrar uma data que foi uma data que eu tive conhecimento no exterior. Não sei para quem mora no Brasil se tinha conhecimento, mas depois que eu passei a morar fora do Brasil, hoje são mais de 15 anos que eu moro fora do Brasil, então essa minha relação com a língua, ela passou a ter uma dimensão muito mais forte. E quando eu descobri que no dia 21 de fevereiro é festejado o Dia Internacional da Língua Materna, eu quis festejar e promover essa data com muita alegria, porque essa data é celebrada próprio para falar sobre essa conscientização e essa promoção do que a gente fala, do que é essa diversidade linguística e cultural. E o objetivo que ela tem é promover a preservação e a proteção de todas as línguas usadas pelos povos no mundo. Porque em cada língua tem uma história, tem uma riqueza, tem uma memória. Não é só uma palavra que a gente fala. Então tem muito mais através de uma língua. E isso também no artigo do professor Andreato vocês vão encontrar. Quem puder ler, a gente vai deixar o link do site dele, onde vocês vão ter acesso a esse texto. Esse texto não é da área da língua de herança, mas nós nos apaixonamos quando lemos, porque traz muita verdade quando fala da questão da identidade. Então, o seu artigo, professor, vai ao encontro a tantas vozes que lutam por essa causa. Nós, a Iniciativa Brasilidade, de todas as iniciativas ao redor do mundo, né, que tem esse trabalho voltado para contribuir na manutenção da língua de herança de filhos de imigrantes no exterior, também temos esse exercício e esse papel nessa causa. Por isso estamos muito felizes por ter realizado essa live. É um começo de conversa sobre esses direitos linguísticos que a gente acredita, né, que é importante a gente conhecer. Então, a gente gostaria de agradecer, pedir que você fizesse os seus agradecimentos, as suas palavras finais. Só tenho a agradecer, passou rápido, passou muito rápido. Rapidíssimo. A minha sensação foi que passou rápido, espero que tenha sido proveitoso. Vi ali a mensagem de Luciana. Luciana, uma querida colega lá da Bahia, que é advogada também, competente advogada baiana. Catrina, Noruega. Maria Rosa, tá aqui no Brasil, Maria Rosa? Tá, né? Tá no Brasil, tá no Brasil. Leila, que mencionou ali também, Andressa, e tantas outras pessoas. E é bacana o poder dessa ferramenta, da gente poder, a partir da iniciativa de vocês, a partir desse projeto e desse pensar de vocês com relação a multiculturalismo, porque nós temos um aspecto, obviamente, aqui muito marcado, muito marcante de multiculturalismo, e como a gente consegue conectar vários pontos do planeta, né? Literalmente. Nós temos aqui pelo menos 3 continentes, né? 3 continentes reunidos neste momento, discutindo, pensando, conversando, tratando desse tema, que é um tema que, a partir dessa perspectiva multicultural, a partir da língua de herança, busca promover maiores interações, maiores percepções do mundo, numa perspectiva de que a tolerância e o respeito prevaleçam. Isso é fundamental, especialmente nos dias atuais. Assim, muito obrigado mesmo pelo convite, e um abraço a todo mundo que nos acompanha. Ângela e Ló, não tem como não referir a elas, Jane e todo mundo que nos acompanhou aqui, nos prestigiou. Muito obrigado. Nossa, a Silvia, que está no Brasil, uma grande estudiosa. Vários amigos estiveram aqui. Então, foi uma live muito emocionante para mim, porque é um tema que eu tenho. A Marina também está aqui, obrigada pela presença. A emoção em dose. Eu estou com a caneca do Brasilidade.
Então, a gente agradece por esse momento. Vocês sabem que por trás de um momento de live tem toda uma preparação, ajuste de agenda, tem os imprevistos, que a Rosa deveria estar aqui com a gente, infelizmente teve que acompanhar de casa, mas a gente queria trazer hoje essa mensagem, essa importância de conhecer e assegurar esses direitos linguísticos. A nossa discussão começa aqui, fica os contatos, fica a live salva, e fica os nossos agradecimentos. Sigamos juntos em prol de promover a nossa língua de herança e de manter a nossa cultura viva, onde quer que estejamos. Obrigada a todos e boa noite. E boa tarde. Tchau, tchau.